Uma usuária do Reddit recentemente se deparou com um site muito preocupante e desconcertante que continha vídeos de uma garota dormindo. A busca por respostas levou a um buraco de coelho bem bizarro, que me deixou muito preocupada com as pessoas envolvidas. Vamos investigar. Se você gosta de mistérios e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos como este. Para apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou do canal para acessar vídeos UNCOP e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem isso. Grande parte das informações apresentadas neste vídeo são apenas especulações e alegações, não fatos. Por favor, não tente contatar ou assediar ninguém citado. Em novembro de 2024, uma usuária fez uma postagem no subreddit do site estranho intitulada "Alguém já ouviu falar do site chamado horseloft.com? É um site estranho. Se você descobrir alguma coisa, por favor, me avise." Não havia mais informações na postagem, e se você acessar o site agora, quase não tem nada lá, apenas 2 pastas vazias intituladas 1417, Brasil Orbis, modificada pela última vez em dezembro de 2024, e interface de gateway comum BIN, modificada pela última vez em agosto de 2008. O site provavelmente tinha muito mais conteúdo em algum momento para as pessoas no Reddit acharem estranho, então parece que foi apagado desde então, mas por quê? Dias após a primeira postagem, outra usuária fez uma descrição bem mais detalhada no subreddit Internet Mysteries. A primeira coisa que ela menciona e compartilha é uma página de férias no site, que obviamente já foi deletada, mas pode ser vista no Wayback Machine. Essa página não tem nada de especial e é apenas uma descrição de férias em família, em 2007 escrita meio como uma entrada de diário, mas dá algumas pistas sobre quem administra o site. A entrada menciona alguns nomes, Dan, Alan e Audrey. Parece que Dan é o pai de Alan e Audrey, e a entrada foi escrita pela esposa dele. No dia 19 de julho de 2007, a família partiu em uma viagem de carro para a Califórnia, passando pelo Texas, Novo México, Arizona e Nevada no caminho. Depois de passear por vários lugares como Grand Canyon e Las Vegas, eles finalmente chegaram à Califórnia. No domingo de manhã, eles visitaram a mãe de Dan, o marido dela Roger, a irmã de Dan, Diana, e o marido dela, Steve, e depois, mais tarde no dia, o pai de Dan. Foi a primeira vez que a esposa e os filhos de Dan conheceram seu pai. Uma semana depois, eles voltaram para casa em Pryor, Oklahoma. Havia várias fotos nesta página, mas infelizmente elas não aparecem no arquivo e não parece que nenhuma delas mostrava a família quando a página ainda estava ativa. Com base apenas nesta página, este site parece ser algum tipo de blog, embora mal mantido, talvez destinado como um site pessoal só para a família ler e relembrar memórias. Porém, não há outras postagens assim, e o site fica mais estranho e preocupante ao ver as páginas já excluídas. Uma delas se chamava Índice ASD e dizia: histórico crianças autistas que começaram um regime de antibióticos de qualquer tipo relataram melhorias significativas na linguagem, comportamento e cognição. Na maioria dos casos, esses indivíduos voltam ao comportamento anterior em até 2 semanas após interromper o antibiótico. Antes das descobertas de Marshall, adultos com úlceras apenas bebiam leite e comiam morangos, os tratamentos mais comuns. Morangos e leite ou queijos são usados há muito tempo para aliviar os sintomas das úlceras. Todos os adultos com úlceras testados para alérgenos tiveram resultado positivo para trigo, milho e outros.
Depois que esses adultos foram informados da descoberta de Marshall, todos os que foram tratados perderam suas alergias a trigo e milho em 1 ano. Alguns em 2 semanas, outros em até 1 ano, mas 100% estavam livres de alergias em 1 ano. Situação atual: a taxa de crianças desenvolvendo o transtorno do espectro autista é de 1 para 91. Em 1996, era 1 em 1918. O número estimado da população atualmente positiva para H. pylori é de 1 em 31. A taxa de filhos de engenheiros desenvolvendo o transtorno do espectro autista é de 1 para cada 55. A ocupação número 1 para úlceras é engenheiro. Semelhanças sintomáticas. A maioria das crianças autistas apresenta sintomas frequentes de dor de estômago. Geralmente, isso melhora ao tomar leite ou bismuto. A maioria das crianças autistas tem alergia a trigo e milho. Pelo que vejo, esse número representa 100% dos testados. Semelhanças moleculares. A proteína dominante no H. pylori é estruturalmente quase idêntica à encontrada no trigo e no milho. A proteína dominante no H. pylori é estruturalmente quase idêntica à do blastocistes. A proteína dominante no H. pylori é estruturalmente quase idêntica àquela necessária ao cérebro para formar conexões sinápticas. Embora algumas informações aqui sejam verdadeiras ou sugeridas por pesquisas, não encontrei dados sobre várias afirmações, e algumas parecem verdadeiras, mas são exageradas. Por exemplo, embora alguns estudos sugiram que pessoas com autismo têm mais probabilidade de serem alérgicas a alimentos como trigo e milho, e que uma dieta sem glúten pode melhorar alguns sintomas, não faço ideia de onde a autora tirou a estatística de que 100% das crianças autistas testadas são alérgicas a trigo e milho. No geral, esta página parece estar sugerindo uma ligação entre autismo e H. pylori. Helicobacter pylori é um tipo de bactéria que infecta o estômago, danificando o tecido ali e no intestino delgado, causando dor e inflamação. É uma das principais causas de úlceras estomacais. Não parece haver uma grande quantidade de pesquisas realizadas sobre qualquer possível ligação com o autismo especificamente. No entanto, encontrei um estudo de 2021 que teve como objetivo examinar a prevalência de H. pylori em uma escola para necessidades especiais no Japão, onde todos os alunos tinham transtornos do desenvolvimento. O estudo concluiu que adolescentes com transtornos do desenvolvimento apresentavam infecção por H. pylori significativamente maior que aqueles com desenvolvimento típico. No entanto, o tamanho da amostra era bem pequeno, com 13 de 191 alunos, ou 6,8%, testando positivo para H. pylori no grupo com transtornos, em comparação com 3,18% de 7.164 alunos no grupo de controle. Correlação não implica necessariamente causalidade e há muitos outros fatores possíveis que poderiam explicar essa ligação. Parece que seriam necessárias mais pesquisas para estabelecer uma relação causal. Vale lembrar que os transtornos de desenvolvimento dos alunos não foram especificados, então podem não ser autismo. De todo modo, esta é uma página bem aleatória no Horseloff.com e claramente não tem relação com a página sobre férias em família. Se for um blog pessoal, pode indicar que um filho de Dan e sua esposa têm autismo e foi infectado com H. pylori, e eles acreditam haver ligação entre esses fatores. De longe, a página mais desconcertante do site e a mais preocupante é a intitulada 1417 Brasil Orbis. Como eu disse, se você acessar o site agora, verá uma pasta com esse título, mas ao clicar nela, ela está vazia. Usando o Wayback Machine, podemos ver que a pasta já continha um total de 8 vídeos com os seguintes números: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 49...
Embora os títulos possam ser aleatórios, os números a partir de 30 sugerem que existiram pelo menos outros 29 vídeos que não foram arquivados ou nunca enviados ao site. Os números não consecutivos 43 e 49 também podem sugerir que esses vídeos específicos eram significativos e foram enviados seletivamente por algum motivo, embora o conteúdo dos vídeos não indique qual seria esse motivo e só nos deixe com mais perguntas do que respostas. Os vídeos são de março de 2023 e mostram uma garota ou mulher dormindo ou deitada acordada em uma cama. Foi gravado com câmera de visão noturna e não é muito nítido, dificultando determinar sua idade. Ela pode ser uma adolescente ou uma jovem adulta. Além da cama, não há mais nada no quarto, sem mesa, sem abajur, sem decorações, o que seria incomum se esse fosse o quarto da garota na casa dela. O chão e as paredes parecem revestidos de azulejos, sugerindo um ambiente clínico, mas não é possível afirmar com certeza. No primeiro vídeo, um homem espreita dentro do quarto e depois fecha a porta, e no último vídeo, alguém fecha a porta sem olhar para dentro. Em um momento, o que parece ser uma televisão pode ser ouvido, e em outro, a voz de um homem. Minha primeira impressão é que essa garota provavelmente é filha do Dan. A entrada sobre as férias em família cita Alan e Audrey, provavelmente um menino e uma menina, então talvez Audrey apareça neste vídeo. As férias aconteceram em 2007, e este vídeo foi gravado em 2023, 16 anos depois. Então, se for a Audrey, ela já deve ser pelo menos uma jovem adulta agora. A pessoa que postou o relato no subreddit Internet Mysteries não acreditava que a garota do vídeo fosse a Audrey, escrevendo, abre aspas, vale notar que a descrição das férias é de 2007, e essa jovem foi filmada apenas no ano passado, o que significa que ela definitivamente não é filha do Dan e da Tammy, que já seriam mais velhos agora. Mas a gente não sabe quantos anos a Audrey tinha na época das férias, e eu até acredito que a garota do vídeo possa ter uns 20 anos, talvez, até um pouco mais velha. É realmente difícil dizer, mas considerando que os pés dela quase chegam ao final da cama, ela não parece ser uma criança pequena, a menos que seja uma cama muito pequena. Pode ser a Audrey, ou que o casal tenha tido outra filha após 2007. De qualquer forma, por que eles estão filmando ela dormindo? Uma possibilidade é que a menina no vídeo possa ter autismo, o que explicaria a página sobre autismo, ou ela tem algum tipo de deficiência e precisa ser monitorada enquanto dorme. Isso parece plausível, mas então, por que eles publicaram o vídeo online? Esse site pode ser algum tipo de blog, e nesse caso faz sentido que detalhes da vida da família sejam postados, mas compartilhar fotos da sua filha dormindo parece um pouco estranho. Isso se ela for mesmo filha deles, né? Acho que ela poderia ser qualquer pessoa. Outra possível explicação pode estar no título da pasta onde esses vídeos estavam. 1417, Brasil. Orbes são bolas de luz visíveis em fotos ou vídeos que alguns acreditam serem espíritos ou anjos. Os vídeos realmente contêm o que poderia ser classificado como orbes, mas que, na verdade, parecem mais partículas de poeira flutuando diante da câmera. Se o objetivo desses vídeos era capturar orbes, então faz mais sentido que eles tenham sido enviados para a internet. Analisando arquivos recentes do site, vemos que houve uma lista de links para enviar e-mails a Dan, Alan, Audrey e Tammy, que aparenta ser a esposa de Dan. Isso é ainda mais confirmado quando o site depois mudou para uma única página com a mensagem: Oi Tammy, lembre-se de que eu te amo mais do que você jamais saberá. Dan. Em algum momento de 2004, havia duas fotos intituladas Reunião de Gettysburg, que mostravam multidões de pessoas e o que parecia ser algum tipo de desfile do lado de fora. As fotos parecem bem antigas e possivelmente foram tiradas há décadas.
Eu pesquisei no Google sobre a reunião de Gettysburg e parece que as fotos eram de uma reunião de veteranos da Batalha de Gettysburg, que aconteceu durante a Guerra Civil Americana em 1863. A última reunião foi em 1938, então as fotos podem ter sido tiradas nesse período. Não sei qual é a ligação da família, talvez seus ancestrais tenham lutado na batalha ou apenas fossem muito interessados na história do evento. Abaixo dos links para essas duas fotos, havia também uma página de uma empresa oferecendo serviços relacionados à fotografia histórica. Não sei se isso pertence à família deles ou amigos, duvido que seja anúncio pago, já que o site provavelmente teve pouco tráfego. É basicamente isso em relação aos arquivos do site e nenhuma das páginas, agora ou antes, parece realmente ter qualquer relação entre si. Quanto mais você encontra, menos faz sentido. Um comentário em post do Reddit sobre mistérios da internet investigou fora do site e achou informações interessantes. Vou ler isso e depois vamos nos aprofundar um pouco mais nas diferentes partes. Algumas informações de 1 hora pesquisando no Google. Removendo alguns detalhes pessoais porque não sei como o Reddit define doxing. Este comentário do usuário Memed69 observou que os dados do WhoIS para o domínio apontam para alguém chamado Dan. Pesquisar no Google combinações dos nomes dos membros da família de Horseloff com o sobrenome do proprietário do domínio leva a vários sites de busca de pessoas que realmente conectam os 4 nomes. Sites de busca de pessoas são notoriamente pouco confiáveis, principalmente com informações fora do paywall. No entanto, um dos e-mails listados para Dan em um desses sites é do domínio boycottum.com. Esse domínio também tem um histórico extenso no archive.org e parece que foi criado originalmente para reclamar sobre um problema que ele teve com sua seguradora, quando um bebedouro com defeito incendiou o pequeno negócio dele. A administradora do site foi processada pela fabricante de bebedouros Oasis, no Distrito Sul de Ohio, em 2001 por difamação. Curiosamente, o caso é mencionado no livro Predadores da Internet. A maioria dos arquivos das entradas do site boycottum.com alterna entre duas versões semelhantes da página falando sobre os males da ganância corporativa. Curiosamente, no início, o site pede especificamente que as pessoas não enviem doações, mas depois um link do PayPal solicitando doações é adicionado. É importante notar que, em 2013, a página inicial do site boycottum.com espelha a página de contato do horseloff.com. Os e-mails no código-fonte são os mesmos do domínio horseloff.com. Em 2014, a página muda para a mensagem Oi Tammy do Horseloff. Uma conexão mais distante? Mas há um perfil no LinkedIn de alguém chamado Dan, cujo empregador é a compo global Hypermegalink. Isso é uma referência aos Simpsons, que aparentemente é a fonte da música no vídeo. Usando um serviço de WhoIS, é possível encontrar muitos outros domínios registrados pela mesma pessoa. edgecorp.com, horseloff.com, tcc4parry.com, danielajudge.com, audreyjudge.com, oklds.com, oknationalguard.com, rf.connector.com, ogatax.com, dungeonfamily.com, okdag.com, okakachi.com, okaisbible.com, tamikesnut.com, boycottum.com, cachionocant.com, Oklahoma Santos dos últimos dias com, como em Santos dos últimos dias de Oklahoma, aponta para uma conexão Mormon, assim como o subdiretório Santos dos últimos dias, 116 páginas em versões arquivadas de alguns desses domínios. As 116 páginas se referem a um manuscrito perdido relacionado à formação da Igreja Mormon. O Google sugere que o webmaster disse ter essas páginas, mas não conseguiu mostrá-las por razões que não me importo em investigar. Dan também é mencionado neste tópico do Reddit e em muitos outros naquele subreddit, o que sugere que ele estava indiretamente associado aos autores dos assassinatos do Dia do Valor Belly Doomsday.
Sem energia para continuar investigando isso, mas os vídeos no site são bastante bizarros, especialmente considerando as informações que essa pessoa postou sobre si mesma na internet. Dados públicos indicam que o webmaster tem cerca de 60 anos e seus filhos quase 30, portanto, o homem no vídeo não é nenhum dos citados no horselove.com. Então, é muita coisa para absorver de uma vez só. Vamos dividir isso e aprofundar um pouco mais. O site Horselove com certeza é administrado por um homem chamado Dan Judge e os nomes da família dele estão corretos no site. Pesquisei essas pessoas no Google e encontrei informações sugerindo que Dan e Tammy tinham outra filha chamada Beth, mas falaremos disso depois. O horselove.com não era o único site administrado por Dan, ele tinha pelo menos outros 15, mas a maioria deles já foi tirada do ar e eu não consegui encontrar muitos arquivos relevantes deles, exceto pelo boycotting.com. Como o comentário no Reddit disse, esse site foi criado para protestar contra a Oasis, uma marca de bebedouros, depois que o bebedouro defeituoso de Dan incendiou o local do seu negócio. Um arquivo do site de maio de 2000 trazia mais detalhes. Em 6 de fevereiro de 1998, a EPD em Pryor, Oklahoma, foi destruída por um incêndio iniciado por um bebedouro Oasis no escritório ao lado. Durante o incêndio, Dan Judd entrou no escritório e resgatou uma gata e seus 6 filhotes de 5 dias que estavam presos lá dentro. A Oasis e a seguradora Chubb Insurance negaram a indenização, alegando que, se o Sr. Judge teve tempo de salvar os gatos, também poderia ter resgatado os arquivos da empresa. Nas palavras da Chubb Insurance, infelizmente, nós não seguramos gatos. Se isso for verdade, eu realmente não culpo o Dan por estar bravo. O negócio dele pegou fogo, supostamente por causa de um produto com defeito, e a empresa parece estar culpando ele por salvar alguns gatos em vez dos arquivos de dados da empresa. Eu totalmente teria feito a mesma coisa, e espero que qualquer pessoa que não seja um psicopata também faria. Dito isso, todo esse site realmente parece um pouco fora de controle? Ele continuou atualizando esse site por pelo menos 9 anos após o incidente, muito depois que o Oasis tentou processá-lo por difamação, além de várias outras acusações como violação de marca registrada e invasão de privacidade, embora pareça que o caso foi arquivado devido a disputas de jurisdição. Na época, Dan deixou claro em seu site que não estava aceitando doações. Isso também foi mencionado nos registros do tribunal e parece ter funcionado a seu favor, embora ele tenha adicionado um link do PayPal depois. De qualquer forma, outro aspecto interessante em meio a tudo isso são as crenças religiosas de Dan. Você pode encontrar uma boa quantidade de informações em um site de fórum. mormondialogue.com, onde Dan postou bastante como Okela DS. Ele e sua esposa foram batizados e se converteram ao mormonismo em 2013. Além de algumas opiniões bizarras sobre as mulheres, como a de que elas deveriam ser isoladas por 4 dias antes e 3 dias depois do período menstrual todo mês, ele afirma possuir as 116 páginas perdidas do Livro de Mórmon, assim como alguns artefatos que supostamente vieram de locais marcados em mapas desenhados por José Smith, o fundador do mormonismo, que morreu há 180 anos. Ninguém no fórum acredita nele, e quem respondeu apresentou vários argumentos mostrando que ele não está dizendo a verdade. Não vou entrar em detalhes aqui porque não é tão relevante. Tudo o que você realmente precisa saber para o propósito deste vídeo é que é muito provável que ele esteja mentindo sobre ter esses itens. É aqui que as coisas ficam mais interessantes. Por algum tempo, Dan supostamente esteve em contato com Lori e Chad Daybell. Se esses nomes não forem familiares, Lori e Chad eram um casal mórmon que liderava um grupo religioso considerado uma seita do fim do mundo. Em setembro de 2019, a filha de 16 anos de Lori, Ty Lee, desapareceu e seu filho adotivo de 7 anos, JJ, sumiu apenas 2 semanas depois. No ano seguinte, os corpos das crianças foram achados enterrados em uma propriedade de Chad, revelando que os dois mataram as crianças, o ex-marido de Lori, Charles,
e a esposa de Chad, Tammy. Em agosto de 2017, Dan foi convidado para falar em um acampamento Mormon, e lá ele afirmou ter conhecido Lori e Chad, assim como Tammy, esposa de Chad na época, e Tylee, filha de Lori, que mais tarde foi assassinada. Lori e Chad aparentemente estavam interessados em ler as 116 páginas que Dan afirmava possuir, mas ele se recusou a simplesmente entregá-las. Talvez porque ele estivesse desconfiado das intenções de pessoas que ele tinha acabado de conhecer, mas mais provavelmente porque essas páginas não existiam. De qualquer forma, Chad ficou frustrado com isso e tentou convencê-lo por um tempo, também tentando persuadir Dan a deixá-lo ajudar a escrever e publicar um livro. Dan encontrou o casal mais uma ou duas vezes antes de decidir cortar relações com eles. Possivelmente devido a diferenças de crenças ou, novamente, porque as 116 páginas não existiam e era mais fácil cortá-los do que continuar tentando explicar a ausência dessas páginas. Outra coisa interessante a se notar é que a esposa de Dan, Tammy, aparentemente era bem ativa em um grupo do Facebook chamado Libere Lori Valor, que parece ter sido criado quando Lori estava sendo investigada pelos desaparecimentos na época, e Tammy estaria apoiando Lori. Para esclarecer, não há indícios de que Dan ou Tammy estejam envolvidos nos assassinatos. Só estou mencionando tudo isso porque suas breves interações com duas assassinas em série condenadas são mais um detalhe bizarro nessa história. No final das contas, nada disso parece ter qualquer relação com o site Horselaugh. Apesar de sabermos um pouco sobre a pessoa envolvida, ainda não entendemos o que está acontecendo aqui. Mas isso está prestes a mudar? A autora da postagem no ER/Internet Mysteries publicou uma atualização logo depois, cobrindo o que discutimos aqui, mas é nos comentários que talvez esteja o desenvolvimento mais relevante até agora. Uma usuária chamada Alon Court comentou o seguinte: "Chega, eu me desassocio do nome Judd. Anos e anos fui atormentada por Daniel Alan Judd e seus modos abusivos. Tudo que você disse é verdade e mais. Preciso de uma advogada. Se alguém souber de uma, entre em contato pelo meu e-mail, alanjudo8@gmail.com. Esse homem abusou física, espiritual, mental e emocionalmente de mim e das minhas irmãs enquanto crescíamos. E não posso mais guardar isso." Então, essa pessoa do Reddit está dizendo ser Alan, filho de Dan. E eu sei o que você está pensando. Qualquer pessoa aleatória pode simplesmente aparecer no Reddit e dizer que faz parte disso. Por que deveríamos acreditar nesse cara? Ele realmente postou uma foto do documento para provar que é Alan Judd. Depois disso, ele fez outros comentários com mais informações. Vou ler agora. Por onde começar? Me batendo, gritando comigo, xingando, me jogando para fora de casa, me amaldiçoando e me expulsando para as ruas por causa das minhas crenças espirituais e mentais. Me tirou do ensino médio sem direito legal de fazer isso. Com Beth, quando ela tirava os sapatos, ele a fazia andar no asfalto quente. Lembre-se, essa menina não fala. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Ele também bate nela. Ela não entende? Sempre gritava com minha mãe quando ela ficava sob custódia do Departamento de Habitação e Serviços e me culpava por isso. E sim, eu tentei entrar em contato com a polícia várias vezes e eles nunca fizeram nada. Ele já ameaçou me matar antes, até quando eu era ingênua aos 15 anos. A lista só aumenta com as coisas que ele fez? Sem contar que ele não tem nenhum direito legal sobre mim e uma das minhas irmãs, só temos o nome dele e só. Beth é a garota do vídeo. Ela está no quarto em frente ao dele. Eu estava no quarto ao lado do dela e o da Audrey, minha outra irmã, ficava em frente ao meu. Meu nome é Alan Daniel Judd. Eu tenho 27 anos. Posso apresentar um documento de identidade se for necessário. A câmera transmite ao vivo para que possam observá-la, pois ela tem mentalidade infantil. O que mais me enoja e perturba nessa situação é que isso foi postado online em vez de ser mantido em privado. Ele nunca informou minha mãe que faria isso ou qualquer coisa do tipo.
Na minha opinião, como pessoa com deficiência e defensora dos direitos das pessoas com deficiência, não, ela não está recebendo o melhor tratamento possível. Ela precisa de pessoas que acreditam que ela merece o que tem. Com a minha mãe, talvez ela esteja recebendo algum tipo de terapia individual, mas com o Dan, definitivamente não. Ele não sabe nem acredita na gravidade da condição dela e se recusa a descobrir por causa da sua própria arrogância de achar que, se ele disse, então é verdade. Infelizmente, ela não tem outros familiares que possam ajudá-la com esses recursos e necessidades. Audrey ainda está tentando construir uma vida para si mesma, mas ela tem sido a verdadeira responsável na casa. Ela cuida da Beth mais do que qualquer outra pessoa, o que também não deveria ser responsabilidade dela como filha. Eu não estou preparada para ajudar porque estou em um ciclo de falta de moradia que foi causado por ele e do qual nunca consegui sair. Minha mãe se recusa a enfrentá-lo mesmo quando ele me abusou, quando ele nem tinha direito legal de me disciplinar. Então, felizmente parece que Alan conseguiu escapar do abuso de Dan, mas Beth ainda está muito em perigo. Alan estava aberto a responder perguntas, então enviei uma mensagem para ele no Reddit pedindo mais informações. Veja abaixo as perguntas que fiz e as respostas que ele me deu. Dan é seu pai biológico ou padrasto? Dan não é nenhum dos dois. Ele se casou com minha mãe, mudou meu sobrenome e afirmou que isso lhe dava direitos sobre mim. Percebi que você disse em um comentário que Dan abusou de você e de suas irmãs. Poderia me contar mais sobre isso? O abuso era contínuo ou há algum incidente específico que ficou marcado na sua memória? O abuso foi tão extenso que há muita coisa para contar. Mental, emocional, físico, espiritual e até negligente. Você também disse em um comentário que precisa de uma advogada. Você está planejando tomar medidas legais contra Dan? Se sim, por quê? Sim, eu gostaria. Com ele, era uma coisa atrás da outra e geralmente várias ao mesmo tempo. Por exemplo, ele me tirou completamente da escola quando não tinha nenhum direito legal para fazer isso, e depois me expulsou porque eu dei $5 para Audrey, que era tudo o que eu tinha na época. Depois ele disse para todo mundo não me ajudar porque eu estaria em perigo mortal e desde então eu fiquei sem ter onde morar. Você disse nos comentários que sua irmã Beth não consegue falar e não entende o que está acontecendo com ela. Pode me dizer qual condição ou deficiência ela tem? Ela tem autismo, mas Dan ignora os médicos e diz que ela vai melhorar de repente e possivelmente tem outras condições também. Quantos anos tem a Beth? Você sabe se ela está recebendo algum cuidado atualmente? Infelizmente, eu não tenho acompanhado a Beth há vários anos, então não me lembro quantos anos ela tem, mas eu não sei qual tratamento ela está recebendo. Você conhece o objetivo do site Horse Laugh? Já tinha ouvido falar dele antes de ver o post no Reddit? Não, eu não sei, só fiquei sabendo quando começou a viralizar. Você sabe ou consegue imaginar por que Dan colocaria vídeos da Beth dormindo no site horseloft.com? Acho que é por causa da obsessão dele em achar que tudo o que diz é verdade e tentar ligar o mundo paranormal à condição dela. Você acha que Dan vai colocar mais coisas no site para convencer outros de que o autismo da Beth tem relação com o paranormal? Com certeza ele está. O Dan tem um complexo de Deus. Se ele disse, é verdade, pois é assim que pensa. Minha pesquisa me diz que o Dan se converteu ao mormonismo em 2013. Ele mudou de comportamento durante ou após esse período? Sim, na verdade. Ele ficou pior com os abusos e a atitude grandiosa dele. Ele parece achar que é descendente de Joseph Smith e vive se gabando disso, como se isso o tornasse da realeza. Tudo começou com aquelas malditas páginas e só piorou. Você acha que é verdade que Dan tem as 116 páginas perdidas do livro de Mormon? Ele já te mostrou as páginas alguma vez? Aquelas páginas eram apenas um meio de fama para ele.
Pesquise sobre o assassinato de Steve Christensen na história dos Mormons e verá como se assemelha às alegações delirantes do Dan. E isso também explica por que a família Christensen que conhecíamos na nossa ala realmente não queria ter nada a ver com ele. Você citou o assassinato de Steve Christensen por Mark Hoffman. Você está preocupada que Dan possa seguir um caminho semelhante ao de Mark? Desde que me falaram sobre o assassinato de Steve Christensen, tenho ficado muito preocupada. Tudo começou com um site preocupante e me levou por uma toca de coelho confusa, fazendo-me questionar meu rumo em alguns momentos. Após falar com Alan e considerando o que descobrimos, entendo a preocupação com o horselove.com. Pelo que ele disse, Dan pode ser perigoso e estou sinceramente preocupada com a segurança da Beth. Dan parece estar negando que ela tem autismo e culpando algum fenômeno paranormal em vez disso, o que vai levar ou já levou à negligência das necessidades dela. Esses vídeos postados online ainda me incomodam, especialmente agora que sabemos que Beth é uma pessoa com deficiência, não consegue falar ou entender, deixando claro que ela não pode consentir que vídeos dela dormindo sejam publicados. Eu realmente não ficaria surpresa se Dan estivesse planejando transformar HorseLaugh em um site dedicado a deslegitimar o autismo, usando a filha dele como o rosto disso. Parece que ele percebeu que as pessoas tinham encontrado e não interpretaram do jeito que ele queria, por isso a maior parte do conteúdo foi apagada desde então. Achei assustador quando Alan citou Stephen Christensen, assassinado por Mark Hoffman, considerado um dos maiores falsificadores da história e conhecido por criar documentos falsos ligados ao mormonismo. Parece muito com o Dan. Como Alan sugeriu, isso faz você se perguntar se Dan poderia acabar seguindo o mesmo caminho. Embora Alan não pareça estar na melhor situação, fico feliz que ele conseguiu se afastar de Dan. Só espero que a mãe dele, Audrey, Beth e quem mais ainda estiver lá, também consigam sair antes que seja tarde demais. Eu gostaria de saber suas opiniões e teorias nos comentários, além de qualquer sugestão que você possa ter para um vídeo futuro. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Muito obrigada aos membros do Ko-fi do canal, cujos nomes aparecem na tela. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.